Paz e graça, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a todos. Estamos com uma série de mensagens falando sobre o dízimo e eu gostaria que você refletisse a cada mensagem, a cada palavra que é ministrada aos nossos corações. Deus está falando conosco, amém? O apóstolo Paulo disse: não me canso de vos escrever a mesma coisa. Então, que você não se canse, que eu não me canse de ouvir a mesma palavra, desde que seja a mensagem da parte do Senhor, tá certo? Estamos falando sobre dízimo e eu quero trazer para você uma reflexão também sobre este assunto. Primeiramente, falando sobre o significado da palavra dízimo, que significa 10% ou a 10ª parte, tá certo? Então, a palavra dízimo é 10ª parte ou 10%, tudo bem? Há muitas questões que muitas pessoas ficam dizendo assim: o dízimo era da lei, da antiga aliança, estamos vivendo a nova aliança, então nós não devemos compartilhar mais com isso. Isso é um equívoco. A Bíblia nos mostra que antes de haver lei, o dízimo já era ministrado. A palavra do Senhor aqui nos mostra no livro de Gênesis, quero que você abra a palavra de Deus, confira os textos comigo. Gênesis capítulo 14, o versículo 18 ao verso 20, diz assim a palavra do Senhor: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Nessa época não havia lei. A lei foi dada a Moisés. E Abrão aqui, já fazia muitos anos antes, Abrão, ele deu o dízimo a Melquisedeque, que era sacerdote. Melquisedeque é um tipo de Cristo, a tipificação do Senhor. E aqui nessa época, pela gratidão de Abrão, pelo que Deus tinha feito, Abrão já foi ensinado a isso, né? Já tinha sido ensinado a ter gratidão a Deus, e pela gratidão ele entrega o seu dízimo. Então o dízimo não era da lei, porque antes de haver lei já havia dízimo. O dízimo foi acoplado à lei. Quando surgiu a lei, quando Deus determinou que as leis fossem escritas, então ele acoplou o dízimo às leis. Mas muito antes já havia o princípio de gratidão, o princípio de dar. E isso é Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero que você compreenda, irmãos, o que é o dízimo. Não só o significado da palavra, mas o que é. Sabemos que o significado é 10%, mas eu diria que o dízimo na verdade, o ato, né? É a expressão da nossa gratidão. Quando nós fazemos a nossa entrega do nosso dízimo, nós estamos expressando a nossa gratidão a Deus por tudo quanto o Senhor ele está fazendo, ele tem feito e ele vai continuar fazendo nas nossas vidas. O ser humano que é grato, ele não mede esforços para contribuir. Se você é grato, se eu sou grato, nós não medimos esforços para ajudar. Então, irmãos, o Antigo Testamento era apenas 10%. A lei determinava 10%. Deus, ele me deu 100%. E ele requer que eu o devolva 10%. 90% fica comigo. 90% é suficiente para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar. Mas nós precisamos saber administrar os 90%. Porque senão a gente acaba pegando esses 10%, né, que não nos pertence, e usando. E daqui a pouco
esses 10% também não vai mais servir, e aí a gente vai gastar os 100% e ainda vai ficar devendo mais por cento, porque nós não administramos corretamente os 90% que era para nós administrarmos, tá certo? Então o princípio é gratidão. Dízimo é gratidão pelo que Deus fez, pelo que Deus já agiu, pelo que Deus já moveu por nós, tá certo? O Antigo Testamento é cheio de versículos, muitas mensagens, muitos textos, e eu quero que você compreenda. Eu vou citar apenas alguns, pouquíssimos, porque existem muitos. Para que serve o dízimo? Às vezes as pessoas dizem, eu não vou dar o meu dízimo porque o pastor fulano, né, comprou um carro, porque o pastor fulano está morando numa casa com piscina, eu não vou dar o meu dízimo por causa disso, por causa daquilo. Meu irmão, meu querido irmão, nós precisamos viver por fé no Senhor. Eu não ando por vista, eu não ando pelo que o irmão fulano faz ou deixa de fazer. Eu ando pelo que Deus determina na minha vida. É isso que nós precisamos. Viver pelo que Deus determina na nossa vida. A vida do irmão não me pertence, pertence a Deus. Ele vai ter com Deus. A minha vida é que eu vou prestar conta. Então, para que serve o dízimo? Vamos lá para Deuteronômio, a palavra do Senhor fala para nós algo bastante importante. Capítulo 18, verso 2. Deuteronômio, capítulo 18, verso 2. Vamos ler logo do primeiro em diante. Deuteronômio 18, verso 1 em diante. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Por isso não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes a receber do povo, dos que oferecem sacrifício, seja boi, gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua e a queixadas do bucho. Dá-lhe as primícias do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus os escolheu de todas as tuas tribos, para que assista e sirva no monte do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias. Amém? O texto, ele é claro, e eu quero que você compreenda. Havia 12 tribos em Israel. Foram separadas por tribos, 12 tribos, e Deus determina que 11 dessas tribos fossem possuidoras de terras e pudesse cultivar, pudesse plantar, pudesse cuidar das terras, sobreviver delas, vender, ganhar dinheiro, fazer trocas, ou seja, sobreviver dessas heranças. Deus deu herança a 11 tribos, terras. Uma tribo Deus não deu, foi a tribo de Levi. Deus disse nesse texto, eu sou a tua herança. A tribo de Levi era a tribo responsável pelo sacerdócio, para cuidar do tabernáculo, do templo e de toda a parte espiritual. Era a tribo de Levi responsável. E Deus disse, vocês não vão ter herança. Como é que vai viver, irmão? 11 tribos tem herança, 11 tribos vai plantar, vai vender, vai comer, A tribo de Levi não tinha, como é que vai sobreviver? Como é que o sacerdote iria ministrar uma palavra de Deus? Como é que o sacerdote iria orar, buscar a Deus, receber algo da parte do Senhor, se ele não tinha herança? Aí a questão do dízimo. Deus chega para as 11 tribos e diz assim, vocês vão dar as primícias aos sacerdotes.
Vocês vão levar as primícias. Vocês vão levar parte, 10% exatamente, para a tribo de Levi. De tudo de vocês, tudo que vocês conseguirem. Vocês vão sobreviver dos 90% e 10% vocês vão levar para a tribo de Levi, porque eu sou a herança deles. Eles vão viver disso. Aí tu imagina, irmãos, nos nossos dias atuais, pastores dependendo dos dízimos para viver, para sustentar sua família. É terrível, né, não? Mas é assim. Se você deseja que seu ministro tenha sempre uma palavra de Deus, se você deseja que seu ministro tenha conhecimento da palavra de Deus, vamos investir. Vamos ser grato a Deus. A tribo de Levi era responsável para cuidar da parte espiritual. E eles iriam sobreviver da gratidão das 11 tribos. Ou seja, dos 10% das 11 tribos. Então, o dízimo serve para que a tribo de Levi fosse mantida, para que elas pudessem cuidar da obra de Deus. Aí eu quero que você também reflita outro ponto, para que serve o dízimo. Para que vai ser aplicado o meu dinheiro que eu contribuo para a igreja, né? O texto de Malaquias é bastante conhecido, capítulo 3, né? E o verso 10. Abra a palavra de Deus, mesmo que você conheça, abra a palavra de Deus. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolher-lhes. Deus diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Meus irmãos, principalmente nos nossos dias de hoje, quantos estão necessitados? Quantos estão precisando, né, de um pouquinho? Você já imaginou se a igreja do Senhor tivesse recursos financeiros para poder dar um suporte a cada irmão? Já pensou que bênção seria se a igreja tivesse recursos financeiros para poder, né, ajudar o irmão numa água, ajudar o irmão com a cesta básica, ajudar o irmão com qualquer coisa que fosse verdadeiramente necessário? A Bíblia nos mostra que o dízimo era usado exatamente para abençoar as viúvas. Por que as viúvas? Porque elas não tinham quem o ajudar. Quando o marido falecia, ela dependia do marido. E a igreja tinha essa função de ajudar. Meus irmãos, quantos seriam abençoados com a gratidão dos outros irmãos? Infelizmente, essa não é a nossa realidade. E aí, a igreja hoje no mundo, ela sofre. Ela sofre porque ela não pode cumprir com o papel que é dela. Porque as pessoas, elas não são gratas a Deus. Então, nós vemos aqui o texto que nos fala, não falte mantimento. A igreja não é só questão, irmão, quando a gente fala assim, precisamos compartilhar financeiramente, porque igreja existe água, igreja existe luz para pagar, aluguel,
Não é só isso. No caso, a nossa aqui, nós não pagamos aluguel. Nós pagamos o IPTU, né? Nós pagamos água, nós pagamos luz. E eu digo a você, isso é apenas um mínimo, isso não é nada, né? Por quê? Porque existem coisas muito maiores, vidas. Nós temos desejo, nós amamos poder ajudar, mas ficamos tristes porque não podemos. Nós amamos poder doar uma cesta básica, mas ficamos tristes por quê? Porque quando conseguimos uma cesta básica, nós não podemos colocar 1 quilo de carne no meio. Quando nós conseguimos uma cesta básica para alguém, a gente sabe que aquela cesta não vai durar muito tempo. E nós não temos como complementar para que ela dure mais. Nós entendemos que precisamos nos ajudar mais, compartilharmos mais. Então, não é só água e luz que a igreja paga, irmãos. Mas o pastor precisa ter conhecimento, adquirir bons livros, se dedicar, ter tempo para oração, tempo para a oração. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer que quando ele foi, né, quando houve a instituição dos diáconos, como surgiu os diáconos? Atos dos Apóstolos. Porque estava havendo uma confusão no meio do povo em que não tinha como, né, haver uma organização, porque estava todo mundo naquela confusão, as viúvas passando dificuldade, quem ia ajudar, não sei o quê, e os apóstolos estavam envolvidos em fazer isso. Aí Paulo tem aquela visão, né, e há um consenso entre os apóstolos em que os apóstolos seriam separados para a parte espiritual, para a pregação da palavra. Quem iria fazer isso eram os diáconos, deixando os apóstolos livres para refletir na palavra, para orar. Mas como nós vamos ter uma mente tranquila para refletir numa palavra, para poder pedir, Deus, me dê uma mensagem, se estamos preocupados, porque tem um irmão nosso precisando de um remédio, porque tem um irmão nosso precisando, né, de uma passagem para ir ao médico. Nós ficamos preocupados porque sabemos que um irmão está preocupado. E às vezes é por algo tão simples, tão pequeno, mas nós não podemos socorrer porque também não temos. Então, queridos irmãos, dízimo é expressão de amor. Como eu coloquei no cartaz, amor e fé. Por quê? Porque só é dizimista quem tem fé, quem acredita no Senhor. Por isso que o ímpio não acredita, por isso que o ímpio detona, por isso que o ímpio fala mal, por isso que o ímpio questiona. Porque ele não tem fé, então é natural que ele não fale sobre o assunto, que ele não goste do assunto. Então, nós vemos aqui no Antigo Testamento muitos textos. Eu não vou citar os textos, muitos textos você conhece no Antigo Testamento. Aí você pode dizer, pastor, mas e o Novo Testamento? O Novo Testamento nos fala sobre o assunto, irmãos. Eu quero que você entenda o seguinte: o Antigo Testamento é uma sombra do Novo Testamento, né? É uma sombra. Você vê que Melquisedeque, ele era uma tipificação de Jesus Cristo. Então, se a gente olha para esse lado, a quem Abraão estava dando o dízimo? A Melquisedeque. Melquisedeque é tipo de Cristo. Então, Abraão estava dando o dízimo a Cristo. Cristo está no Novo Testamento. A quem eu vou partilhar o meu dízimo? A quem eu vou contribuir? A quem eu vou, né, fazer essa entrega, irmãos? Aos sacerdotes dos dias, porque eu estou dando a Cristo. Jesus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de dinheiro.
mas a obra precisa. Quem faz alguma coisa sem dinheiro? Você sai de casa sem dinheiro? Você vai ao centro? Você volta? Você vai numa loja? Você vai num restaurante? Você vai no mercadinho sem dinheiro? Não, irmão, nós precisamos, tudo precisa de dinheiro. E a igreja não é diferente, né? A igreja não é diferente. Todos nós precisamos. Para que a obra do Senhor seja realizada. Jesus ele fala no Novo Testamento, no Mateus capítulo 23, verso 23, Mateus 23, verso 23, você lê a palavra do Senhor e você vê aqui a palavra de Deus, Mateus 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus, ele está dizendo que os fariseus, eles estavam dando o dízimo, mas eles estavam desprezando a misericórdia, o amor, né? E Jesus disse, vocês são hipócritas por isso. Porque vocês têm que continuar fazendo isso, continuar dando o dízimo, sem esquecer da misericórdia. Então Jesus ele não disse que não era para dar o dízimo. Ao contrário, ele disse que vocês têm que continuar fazendo essas coisas, ou seja, continuar dando os seus dízimos, sem esquecer das outras, que era a misericórdia, o juízo, o amor. Então aqui, claro, Jesus estava dizendo que é para dar, que é para continuar esse ato de fé, de amor, de graça, de gratidão, tá certo? Nós entendemos também, irmãos, porque as pessoas dizem assim, mas 10% é muita coisa. É muita coisa. Será, irmãos? Eu acredito, eu amo o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é baseado no amor, né? Baseado no amor. Então eu diria para você assim, irmãos, quanto vale ajudar um irmão? Quanto vale ajudar um filho? O quanto você reservaria na sua vida para ajudar uma pessoa que você ama? Quanto nós, do nosso salário, da nossa renda, quanto nós iríamos reservar? 1%? 5%? 10%? Quantos por cento vale eu guardar para fazer uma doação para alguém que eu amo? A pessoa que você mais ama no mundo. Não estou falando espiritualmente de Deus, estou falando de pessoas na Terra. A pessoa que você mais ama na face da Terra. O quanto você estaria disposto a contribuir do seu salário para ajudar esta pessoa? Dízimo é isso, é expressão de amor. Você estaria fazendo questão, por exemplo, você tem seu filho, você ama seu filho, aí seu filho está precisando de R$10. Aí você iria dizer assim, olha, eu tenho R$10,50. Você daria os R$10,50 ou você daria apenas os R$10 ou você daria apenas R$5? Expressão de amor, irmãos, de gratidão. Eu amo a Deus, sou grato a Deus por tudo que Deus já me deu. O Novo Testamento é um livro que fala de... É a época da generosidade. É a época do amor. Onde o que a Bíblia nos mostra que a igreja tinha, no livro de Atos a gente vê isso. A igreja, ela era generosa. Os irmãos, eles viviam em tal comunhão que quem tinha alguma coisa não dizia que era seu, porque era dos irmãos. Já pensou? Generosidade. Vamos ver aqui a palavra do Senhor, o que diz Atos 4:32. Atos, capítulo 4, verso 32. Certo? Atos 4:32. Diz assim a palavra do Senhor.
E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Você já pensou? Você tem um terreno e você não diz assim, esse terreno é meu, esse terreno não é meu, esse terreno é dos meus irmãos. Que coisa bela, irmãos. É mais do que 10%, não? Generosidade, amor, gratidão. Era isso que vivia a igreja do livro de Atos. Quando alguém sabia que o irmão estava passando dificuldade, havia ajuda, suprir, porque eles tinham tudo em comum. Generosidade. Segundo os Coríntios 9, capítulo 6, texto muito conhecido, estamos já concluindo aqui um pouco a nossa mensagem. Segundo os Coríntios, capítulo 9, o verso 6 e 7, e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama. É amor que está envolvido no meu dinheiro. Se eu contribuo, né? Segurando aquele dinheiro, eita, vou dar. Ah, meu Deus, não era para mim dar. Eu dou, eu não dou. Eu dou, eu não. Eu entrego, eu não entrego. Ah, é para mim entregar R$10. Eu vou entregar R$9,99. Ah, meus irmãos, cadê o amor? Se eu amo a obra, tem missionários precisando. Tem homens de Deus que abriu mão da sua família, do seu trabalho. Família que eu digo é seu pai, mãe. Pegou sua esposa, seus filhos, foi para o interior, para o sertão. Estão passando dificuldade. Cadê o amor para ajudar? Generosidade. Deus ama o que dá com alegria. Ama. Deus ama. Será que eu amo a Deus? Será que nós amamos ao Senhor? Quando nós amamos, nós não ficamos, com avareza. Quando vai um amigo na tua casa, um amigo muito chegado, alguém muito chegado a você na sua casa, e você não tem o hábito de todos os dias, a não ser quem tem recurso financeiro, né? Tá comendo queijo, tá comendo pizza, lasanha. Mas quando vai alguém na tua casa, te visitar lá, e você é bem chegado àquela pessoa, o que é que você faz? Corre ao mercadinho para suprir aquilo que você não tem nem como todo dia, para agradar a pessoa que está vindo à tua casa. Isto é amor, né? Se fosse uma pessoa que você não gostasse, o que é que você faria? Não ofereceria nem água. Então, se eu amo a obra de Deus, se eu amo a Deus, eu vou ser generoso com o Senhor. Generoso. Generosidade é mais que 10%. Já pensou? Pensou nisso? Generosidade é mais do que 10%. Então, queridos, para finalizar, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo de número 2. Um conselho do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar. O quanto? 10%? Não. Ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. É um conselho do apóstolo Paulo para a igreja. Vocês já vão juntando, no primeiro dia vocês já entregam, no primeiro dia da semana vocês já entregam. Porque quando eu chegar, a gente não precisa fazer a coleta, já está aí a coleta. Agora, quanto que eu vou juntar? Quanto eu puder, né? Quanto eu puder juntar. Então não importa o valor. Mas a minha generosidade, eu estou
fazendo para ajudar o meu irmão que está precisando, aqui ou lá, aonde for, então eu vou contribuir. Eu vou contribuir com amor, como se fosse uma pessoa que eu estivesse ali em contato dia a dia, como se eu estivesse vivendo o dia a dia. Eu amo essa pessoa, mesmo que eu não conheça a pessoa, mas eu amo meu irmão. Meu irmão está passando necessidade, eu vou ajudar o meu irmão. Mas eu vou ajudar meu irmão com 1 centavo. Eu vou ajudar meu irmão, né, com o resto do resto. Quem ama não faz isso. Então o dízimo é, irmãos, amor. Dízimo é para quem tem fé, para quem acredita no Senhor. Eu não discuto dízimo com ninguém, não discuto nada com ninguém, porque eu vivo por fé. Eu vivo por fé. E Deus tem sido fiel, honrando a sua palavra na minha vida, irmãos. Eu tenho experimentado a bênção de Deus sobre a minha vida. E eu quero que você experimente a bênção de Deus sobre a tua vida. Então eu não discuto. Quanto é o dízimo? Eu não discuto, irmãos. Pastor, o dízimo é para dar do líquido ou do bruto? Eu não discuto, meu irmão. O que Deus tem falado ao teu coração? Deus tem colocado ao teu coração. Pastor, e agora? Eu tenho isso aqui. Eu posso ou não fazer essa entrega? Meu irmão, é o teu amor para com Deus. Quanto você ama a Deus. Deus abençoe a tua vida, queridos irmãos. Tenho certeza que o Senhor está trabalhando em cada coração. Não estamos aqui usando textos bíblicos para cobrar de ninguém, não. Queremos apenas esclarecer o que a palavra do Senhor tem nos ensinado. Amém? Deus seja com a tua vida, com a tua família, hoje e sempre. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.